boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz para mais uma tarde de estudo e de aprendizado. A nossa saudação fraterna também para aqueles que nos assistem através do nosso canal pelo YouTube. Como de costume, nós temos os nossos recados. O primeiro é pelo silêncio, né? Nós ainda estamos a tempo de desligar o celular, né? Para que a chamadinha do celular não venha nos tirar do prumo da nossa tarde de estudos, né? Estamos fazendo uma rifa, como de costume, para nós angariarmos fundos para as nossas famílias assistidas. Então, é uma cesta de Páscoa, a R$2 o número. Então, no final da nossa reunião, depois do passe, né, se alguns senhores estiverem interessados, fale com o nosso recepcionista. E nós ainda estamos comemorando o nosso aniversário da nossa Casa Espírita. Então, mais uma vez, a gente vem lembrar, quem quiser presentear a nossa casa, né, pode presentear, mas o que nós queremos são alimentos, né? Alimentos não perecíveis, material de higiene, material de limpeza, para nós então formarmos as nossas cestas para os nossos assistidos, né, uma vez por mês, certo? Então agora nós convidamos a todos para fazerem uma oração. Hoje nós vamos orar especialmente em agradecimento a Deus, a Jesus e a nossa equipe espiritual. Nós vamos orar pelo nosso recanto de luz. Amado Deus, suplicamos que abençoes a nossa casa de fraternidade. Esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faz-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos a humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecemos o privilégio do trabalho em nosso templo de oração. Louvamos a tua infinita bondade, hoje e sempre. Passamos agora a nossa exposição da tarde ao nosso amigo Leandro. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso Recanto de Luz. Amigos espíritas presentes aqui, aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube e aqueles que depois irão assistir a nossa exposição tranquilinhos em seu lar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesse momento, né, que invada o coração de cada um de vocês. E hoje estamos concluindo o nosso ciclo de exposições no mês de aniversário da casa, como a colega já disse, né, que foram realizadas exposições com colegas do movimento espírita de Rio Grande, de Porto Alegre, de Camaquã, o Cantão do Sul, a Mariane, né. Então, agradecer o esforço de cada voluntário do recanto que trabalhou, planejou essas exposições. Parabéns a todos envolvidos nesse momento, né? Bem, como hoje é a última, nós vamos fazer um tema leve, bem leve, né? Para deixar todo mundo sair bem tranquilo daqui. Mas o momento social em que vivemos não nos permite, né? Um assunto pertinente de hoje, um assunto muito rotineiro e necessário, né? E não será diferente dos outros assuntos que a gente tratou no mês de aniversário da casa.
O assunto que vamos falar hoje, meus amigos, é sobre drogas, dependência química. Nos dias de hoje, como é o conhecimento de todos nós, né, essa situação das drogas no planeta Terra, ela é crítica. Visto que em qualquer comunidade, seja uma cidade grande ou uma cidade pequena, nós temos pessoas utilizando e traficando drogas. E já é um problema social instalado, que em primeira análise parece que não tem jeito, só piora com o tempo. Nós, pois, estamos vivendo em um mundo cheio de crises em diversas áreas, o que não poderia ser diferente. E aí nós estamos iniciando um tempo de transição planetária, transição no orbe terrestre. Com o passar dos anos, só restarão princípios e elementos imprescindíveis para viabilizar um mundo de regeneração, tão esperado por todos nós. Então, a dependência é uma dessas vivências que amarram o espírito em situações de inferioridade e não permite nos alcançar voos maiores, mantendo essas pessoas com dependência química ligados ao mundo de provas e expiações ainda. E falamos em dependência, a gente pode abranger aqui vários vícios. Comumente que vem à nossa cabeça, que são o uso de drogas, o álcool, o tabagismo, mas também tem vícios da gula, do abuso sexual, do uso exagerado da internet, um vício bem recente, também pode ser considerado uma dependência. Isso, infelizmente, ainda é reflexo do nosso espírito inferior, buscando prazeres imediatos, sem pensar na consequência danosa que isso pode causar no futuro. E em busca por prazeres instantâneos, é um fator relevante que devemos eliminar, sempre que possível, de todos os momentos da nossa vida. Não seria diferente em relação à dependência química. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela traz o conceito de saúde nas dimensões física, psíquica e social. Nós aqui, estudando a doutrina espírita, nós vamos acrescentar a dimensão espiritual. Lembrando, que na perspectiva espírita, nós temos essa essência, nós somos espíritos. Nós somos espíritos propriamente ditos. Temos o corpo físico e o corpo espiritual, que é o que também chamamos também de perispírito, que serve de molde para o corpo físico. Mas como ainda somos espíritos endurecidos, nós temos a dificuldade ainda de associar os nossos problemas a questões espirituais. Estamos ainda muito ligados às causas materiais. E esse exercício da ligação com a espiritualidade, para nós, para muitas pessoas, ainda soa estranho. Que um problema que nós temos no corpo físico seja mediante um problema espiritual. Mas é a pura realidade. Fatos esses que aqueles espíritos de má índole, não desejam que as pessoas nós tomemos conhecimento. E a aplicação de ferramentas práticas espirituais para nos deixar saudáveis, como prece e leitura do Evangelho de Jesus. Então, por que o ser humano busca drogas? Por que o ser humano ainda insiste em usar drogas? E eu vou usar aqui palavras, termos do Dr. João Lourenço Navarras, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, espírita, 30 anos com experiência com dependência química. Ele é fundação da Cooper Casa, com a Cooperativa Terapêutica Casa do Caminho, que ele atua como colaborador também na Federação Espírita de São Paulo. Então, o primeiro ponto que as pessoas procuram as drogas é o histórico familiar. Lá dentro da família, se alguém consome bebida alcoólica ou droga, a criança está vendo, acha que é normal, vai também usar. A probabilidade de usar é grande. A história dos familiares, das pessoas e suas vivências no ambiente é um fator considerável, pois se este for um local que não é possível encontrar um suporte ou um apoio emocional, a pessoa pode buscar sim um refúgio no consumo das drogas. Outro ponto
quando o ser humano busca a droga, também pode ser por uma questão emocional. A própria pessoa, em alguns casos, ela pode buscar o consumo de uma substância química por estar com sofrimento, estar sofrendo, e tentar se aliviar daquele sofrimento. E, além disso, quando a dependência química já está instalada, o consumo excessivo dessas substâncias pode acabar desenvolvendo problemas muito maiores, como a depressão, transtorno de ansiedade, e às vezes pode levar a pessoa a usar mais e mais essa droga, tentando aliviar um sintoma em função desses problemas emocionais. Outro ponto, que na maioria dos jovens, é a curiosidade. Eu vou experimentar para ver como é que é. E muitas pessoas começam simplesmente por esse fato curioso, em tentar conhecer o efeito daquela substância, pensando que até que nunca poderiam se tornar independentes. Comigo não acontece isso. Por isso a curiosidade faz as pessoas terem certas atitudes que elas não possuem a consciência de que vão se prejudicar e que esse prejuízo não necessariamente será a curto prazo. Outro ponto também em relação à curiosidade é a influência. Influência de amigos. Tu é um bobo, tu não vai usar, tu não toma, tu não bebe, tu não fuma. Então é aquele grupo de jovens, de amigos, e que tem um que não quer, mas por influência dos outros chega a ceder. Então ele cede para ser aprovado naquele grupo de amigos. E essa influência também é um fator que leva o ser humano a buscar a droga. E por fim, o alívio para uma dor. Muitas drogas têm efeitos analgésicos. Vocês vão ver aqui para frente que tem remédios também que são utilizados como drogas. E proporcionam um alívio de uma dor. Porém, isso é somente temporário. Pode acabar prejudicando a saúde física e mental da pessoa. As drogas podem até gerar essa sensação de alívio imediato, mas os efeitos são muito danosos a longo prazo. As drogas, meus amigos, são classificadas de duas maneiras. As drogas ilícitas e as lícitas. Então, a maioria das pessoas conhecem já a diferença de uma para a outra. Basicamente, uma é proibida de comercialização e a outra pode ser comercializada à vontade. Drogas ilícitas, são aquelas que têm a comercialização liberada, como eu já falei. Por exemplo, maconha, cocaína, crack, LSD, tipo de drogas injetáveis, entre outros. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma lei chamada Lei Antidroga, 11.343, que traz penas para quem produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, transportar, trazer consigo, entregar ao consumo, entre outras coisas, semear, cultivar, colher. Isso pode levar uma pessoa a detenção de 5 a 15 anos. É aquela pessoa, por exemplo, que só induz o outro, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido, de 1 ano a 3 de prisão. É aquele só que oferece a droga, eventualmente, sem objetivo de lucro. A pessoa tem do seu relacionamento, ou que conhece, 6 meses a 1 ano. Então existe uma lei física, uma lei jurídica contra o uso de drogas. E as drogas lícitas são aquelas que não têm a comercialização, a compra é livre, mas em lei a partir de 18 anos. Por exemplo, álcool, nicotina, medicamentos sem prescrição, moderadores de apetite, à base de anfetamina, anabolizantes e cafeína. Cafeína é uma droga. Existem alguns avanços nessas leis que eu comentei, e uma delas, em alguns lugares, estados ou cidades, proíbe a venda de certas bebidas alcoólicas próximos de escolas. É um ponto importante. Proíbe pessoas beberem em vias públicas. São essas pequenas ações que beneficiam e reduzem o consumo. Porém, ainda estamos muito longe da meta, que sim é zerar o consumo. Se pensarmos nas questões espirituais que envolvem todo o processo. E quais são os tipos? Nós temos 3 tipos de drogas. Primeiro, as depressoras. O que significa drogas depressoras? Aquelas que diminuem a atividade do cérebro.
deprime o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais desligada, devagar, desinteressada. Tem as perturbadoras, alucinógenas, são aquelas que modificam qualitativamente a atividade do cérebro, perturbam realmente a pessoa, distorcem o seu funcionamento do cérebro. E as estimulantes, que são as que ativam o sistema nervoso central, onde a pessoa fica mais ligada e mais elétrica. Infelizmente não temos a TV, mas eu tenho um quadro aqui com os tipos de drogas. Nós temos as depressoras, entre elas o álcool. O benzodiazepínicos são os tranquilizantes. Agora vocês vão entender quais são. Alprazolam, diazepam, Valium, Rivotril. São drogas benzodiazepínicos, são medicamentos. Heroína, conhecida. Drogas depressoras voláteis. O que são os voláteis? Solventes, cola de sapato, lança-perfume. Solventes nós temos em tintas que nós usamos para pintar. E os barbitúricos. O que é os barbitúricos? São usados como antiepiléticos, sedativos, hipnóticos e anestéticos. Aí vocês vão conhecer. Gardenal, é um barbitúrico. Drogas perturbadoras. LSD, êxtase, que é a balinha utilizada em festas de rave, bonitinha, coloridinha, gurizada adora. Uma droga chamada DMT, vocês vão saber qual é uma substância presente em raízes, caules e folhas. Chá de ayahuasca, alguém já ouviu? É um culto religioso que utiliza. E há uma bem famosa, nova, perturbadora demais, que é o pó de macaco, chamada droga zumbi. Não sei se vocês já viram vídeos na internet de como é que ficam as pessoas quando utilizam essa droga. Ela trata de um entorpecente com efeito analgésico que provoca alucinações praticamente instantâneas. E a pessoa fica um zumbi. A coisa mais triste. A ação da droga é muito rápida. E tem um desequilíbrio muito forte nas faculdades mentais das pessoas. E drogas estimulantes. Cocaína, crack, anfetaminas, anfetamina, dualide, hipofagine, ritalina, os nomes comercializados dos remédios. A cafeína e a nicotina, cigarro, são drogas estimulantes. Bom, agora eu vou passar aqui para vocês o tipo de usuário. Cada pessoa tem até chegar ao dependente químico. Usuário eventual. O que é o usuário eventual? Eu vou usar como exemplo o alcoolismo, que é o experimentador. É aquela pessoa que utiliza uma vez ao ano, ou mais duas ou mais. Por exemplo, aquele golezinho na champanhe lá no final da virada do ano. Depois passa o ano inteiro sem tomar. Ele é um usuário eventual. Essa experiência não causa nenhum tipo de problema e não é repetida durante o ano. O usuário esporádico é aqueles que bebem em eventos. Sempre numa janta tem que ter a cerveja, tem que ter o vinho, com amigos, aniversário. Mas, terminou o evento, vai para casa, dorme, no outro dia está. É um usuário esporádico. Tem usuário constante, frequente. É aquele que quase todo dia, ou todo dia, tem que sair do trabalho e passar no boteco. Ou no pub, não é mais bonito hoje em dia, no boteco dos jovens. Para tomar aquela dose, ou aquela serva com os amigos. Ou está chegando louco para chegar sexta-feira ou sábado, passa a semana toda trabalhando para ir para o recreio. Todo final de semana tem que tomar aquela bebida. Porque trabalhou a semana toda para aliviar o cansaço, enfim. Já o usuário constante, ele pode trazer um prejuízo para a relação social. Toma desculpa o termo, aquele porre, ele vai para casa, incomoda a família, os amigos, tem alguém que tem que levar, ele está já perturbando outras pessoas, o usuário constante. Tem o usuário abusador, que é aquele que sempre apresenta problema quando consome. No caso, eu vendo isso, eu associo bastante o constante com o abusador. O constante ele pode, às vezes, não fazer prejudicar alguém, mas o abusador ele sempre prejudica, sempre, quando usa a substância química. E mais complicado ainda é ele nega. A pessoa que nega, não acontece nada. No outro dia não se lembra de nada, mas ele nega que tomou, que usou a substância. E o mais preocupante, que é o assunto de hoje, que é o dependente químico. Esse sim, é um uso continuado,
Tem sempre um forte desejo de consumir a droga, sempre traz problemas, é compulsivo e perde o controle do consumo. Então, são os tipos de usuários. A dependência química, meus amigos, ela é uma doença. Ela já está classificada na Classificação Internacional de Doenças como uma doença. Ficou bem pequenininha aqui, ela tem um CID, que acho que é o F19, que é uma doença caracterizada que traz transtornos psicológicos para a pessoa. Ela é uma doença primária. O que é uma doença primária? É aquela doença que não depende de outra. Vamos fazer um exemplo, pneumonia. Pneumonia, ela é uma gripe mal curada. Então, ela foi originada de uma gripe. Dependência química, não. Ela não é originada de nada. Ela é uma doença primária. Ela é uma doença crônica. Dependência química é uma doença crônica. Exemplo, diabetes. Está lá com a tua diabetes. Está controlado. Não quer dizer que tu vai morrer de diabetes. Ou pode morrer, desencarnar de diabetes. Mas tu vai morrer com ela. Dependência química também. No momento instalada, tu vai desencarnar com ela. Ela é progressiva. O que é progressiva? Ela vai avançando com o tempo. E se não ocorrer o controle, ela vai piorando. Ela vai progredindo. Ou estacionar, se a pessoa consegue controlar ela. Um exemplo mencionado pelo meu médico João Lourenço, ele traz um exemplo em relação a uma vela em cima de um barril de pólvora. É a doença da dependência química. A vela vai queimando, enquanto a pessoa está usando a substância química, a vela está queimando. Controlou, conseguiu controlar, parou ali. A vela não vai voltar ao tamanho original, vai ficar ali. Se voltar a usar, vai continuar descendo, descendo. Se não tiver nenhum controle até o final, vai chegar no barril de pólvora. E ela é fatal. Ela pode chegar à fatalidade. Essa doença chega ao desencarne da pessoa. Ou por overdose, ou por acidente, ou por briga no bar, ou por tráfico, que a gente mais escuta hoje em dia. As fases da dependência química. Agora já entrando na dependência química. Ela existe 3 fases. O uso social. O que é o uso social? É quando a pessoa aprende a usar. Isso é um ponto importante. E nessa fase, a gente pode acrescentar, por exemplo, aquele chazinho dentro de casa, né? Que eu estou com uma dor, estou nervoso, tomo um chazinho de camomila, né? Começa por aí. A gente tem uma dificuldade, a gente vai buscar alguma coisa para nos aliviar. Mas nem todos conseguem ficar somente no chazinho. Tende a passar para a bebida, para o fumo, calmante sem prescrição médica, até injetar drogas, enfim. Nós não estamos dizendo aqui que a busca para aliviar nossos problemas é errado, mas que através de substâncias químicas somente alivia a dor momentânea, né, e pode trazer problemas sérios no futuro. Pois nesse momento pode despertar a dependência química, a doença da dependência química dentro do organismo. Nenhum de nós sabe, ninguém sabe se temos ou não. Segunda parte, aí sim, a manifestação da dependência química. Se aquela pessoa tem a doença da dependência química, né, e ela começa a beber ou a fumar, enfim, a usar a substância, a dependência começa a se manifestar nela. E a terceira fase é a chamada adicção, que é, né, trazendo para o termo popular, vício, viciado. Aí já é um adicto que a gente chama. Nessa fase o corpo já pede a droga, né, necessita de certa quantidade. Caso contrário, a pessoa passa mal. Ou seja, ela tem uma síndrome de abstinência. A abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorre quando a interrupção ou diminuição do consumo de substância que causa dependência. E a característica da síndrome da dependência da abstinência varia de acordo com a droga e também com a pessoa. Não existe um tempo padrão, é uma variável devido a cada pessoa. E nesse momento, então, a pessoa já perdeu o controle do consumo. Bem, uma vez descoberta a dependência e a mesma já instalada, como não é uma doença, a gente quer o quê? A cura. Olha, a pergunta que podemos fazer: podemos curar um dependente químico? Não. Uma vez instalada no organismo, ela é crônica. Ela é uma doença crônica. Não tem cura. Não temos vacina
para parar de usar drogas. Não temos. Mas tem tratamento. Tem recuperação. E da mesma forma que essa doença é progressiva, o tratamento também é uma recuperação lenta e gradual. E importante, né? Se a pessoa está no processo de recuperação, ela não pode de jeito nenhum voltar a usar de novo. Depois disso vem a compulsão. A compulsão é aquela atividade repetitiva, excessiva, sem sinal. A pessoa faz sem sentido. Ela realiza aquela questão, o retorno, né, o uso da droga de forma compulsiva, porque já está no organismo. Ela usa sem saber porquê. Bom, então o tratamento, já é uma doença crônica e tem tratamento, né? Existe tratamento físico, que pode ser encaminhado aos CAPS-AD, né? As pessoas podem ser atendidas por pessoas capacitadas, programa de saúde da família, né? A internação, um tratamento mental, que é um psicólogo, psiquiatra, busca por grupos de autoajuda, comunidades terapêuticas, né? E ambientes de internação especializados para dependente químico. Mas nós temos o tratamento espiritual. O tratamento espiritual pode ser através da religiosidade e da espiritualidade. Religiosidade, né, são os aspectos religiosos na recuperação dos dependentes químicos. Isso tem sido muito positivo, cada vez mais aplicado e respeitado, principalmente dentro de comunidades terapêuticas. O culto religioso, né, pode ser o caminho da recuperação, né, e a forma que a pessoa encontrou de se distanciar ou estancar a dependência. Trabalha a fé, né, aproxima as pessoas oferecendo um acolhimento forte e necessário. E a espiritualidade pode ser livre desses cultos e regras religiosas. Reflete mais uma busca de explicações de fatos em que vivemos, nós mesmos, dentro do nosso interior. Quando a gente olha para dentro e busca entender por que estava usando drogas. Isso é espiritualidade. Então nós vamos falar um pouco mais aqui sobre essa parte, que é o tratamento espiritual, que é o mais importante dentro aqui da Casa Espírita. Antes disso, também tinha uma foto aqui, mas nós temos grupos de autoajuda que a maioria conhece, que é os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, o Al-Anon, que é específico para os familiares dos dependentes químicos. E nós temos aqui na casa o apoio fraterno. Tem o nosso livrinho que a gente utiliza. Ele é um grupo de autoajuda para dependentes químicos e codependentes, os familiares. São reuniões que a gente faz semanalmente, nas segundas-feiras. Hoje nós estamos online. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o apoio fraterno. Esse apoio fraterno ele foi idealizado pelo Dr. Edson Luiz Cardoso. Ele é um médico, também psiquiatra, psicoterapeuta de Santo Ângelo. Ele idealizou esse grupo. E hoje nós estamos, não digo em todo o país, mas na maioria dos estados do país nós temos um grupo, pelo menos, de apoio fraterno auxiliando dependentes químicos. Então, esse grupo ele é baseado em 12 princípios. Né? Da mesma forma que os Alcoólicos Anônimos também são baseados em 12 passos, nós temos os 12 princípios. E eu vou falar rapidamente sobre ele aqui, para não deixar muito maçante. Primeiro é as semelhanças físicas, que nós quando reencarnamos, para evoluir espiritualmente, né, que é uma lei imutável de Deus, então a gente veio para cá para evoluir, e nós temos que quebrar um paradigma, nós temos que entender isso, e voltar a nossas atitudes mais para uma relação espiritual, né, mais amorosa, do que uma questão materialista e consumista. Esse é o que a gente trabalha, esse é o nosso objetivo nesse princípio. Depois o segundo é o caracteres da perfeição. O que significa isso? É um ponto bem importante. A gente nunca vai chegar à perfeição de Deus. Igual a Deus a gente nunca vai ser. Mas igual a Jesus a gente pode? Ninguém diz para nós que a gente não pode ser igual a Jesus. Pode. Então nós temos que lutar todos os dias, né, para tirarmos nós do comodismo, nos impulsionarmos para frente para evoluir. O terceiro princípio é a missão dos pais, que são ou codependentes, que é aquela pessoa que convive com o dependente químico. E a gente tem esse princípio como objetivo ajudar esses codependentes a compreenderem seus deveres
E responsabilidades frente à recuperação. A importância do familiar junto ao dependente. As pessoas dentro do núcleo familiar não podem ter mau hábitos. Se tu tem dependente químico dentro de casa, como é que tu vai levar cerveja para dentro de casa? Se ele é um alcoólatra? Não pode. É esse o trabalho que nós fizemos com os familiares. O princípio 4 é o amor paternal e filial. Os codependentes, nesse caso, são orientados nesse princípio a não se tratarem de igual a igual para os dependentes. Nem se colocar na posição de amigos, por exemplo, amigo do meu filho. Se meu filho é dependente químico, eu não posso ser amigo dele, por exemplo. No caso de pais, eles devem se amar incondicionalmente. O que é amar incondicional? Colocar limites, colocar regras, dizer não de vez em quando. Sim, isso é amar. Então a gente trabalha esse ponto no princípio. O quinto é culpa e responsabilidade. É aquele jogo das culpas, né? O familiar, quando ele vê alguém com dependente, ele acha que a culpa é dele. Bota a culpa em si. O que eu fiz de errado? A gente trabalha não a culpa, assim, a responsabilidade dentro da família, os papéis dentro da família. O sexto é o comportamento cristão, que é assim, a família do dependente não pode ter atitudes rebeldes, né? A gente tem que ter um comportamento de Cristo como modelo, dentro da família também. Auxiliar as pessoas com prece, com amor e com carinho. É difícil, mas a gente estuda esse ponto, né? Principalmente para afastar a influenciação negativa de espíritos inferiores. O outro é a paz e a espada. Que Jesus diz assim, que não veio trazer a paz sobre a terra, mas a espada. O mestre quis ensinar que estudamos nesse princípio, que é a educação na convivência familiar, é necessário tomar atitudes com firmeza e perseverança. Não ficar acomodado, né, e tomar conhecimento de qualquer situação inadequada e deixar isso aqui não é comigo. Ter coragem de mudar. O oitavo é o escândalo versus crise. Quando surge o escândalo, não se pode pensar que está instalada uma crise. Tudo está perdido. Meu filho ou meu parente é dependente químico, está tudo perdido. Não está perdido. É necessário encarar sempre de frente, enfrentar esse desafio e ajudar o dependente. Com planejamento, com atitudes que são encontradas dentro do grupo de apoio. Lá no apoio fraterno a gente orienta isso. O nono princípio é o próprio apoio fraterno, que enfoca principalmente que o dependente não consegue sair da dependência sozinho. Ele precisa de ajuda, e às vezes de muita ajuda. O 10º é a união familiar. É importante todos dentro da família ajudar aquele dependente químico. Todos os parentes, amigos, próximos são necessários nessa ajuda mútua. E o 11º é o livre-arbítrio. A gente estuda na doutrina espírita. Nós temos livre-arbítrio, né? A vontade de guiar e tomar decisões, e assumir as consequências. Se eu sei que a droga vai trazer um problema, eu quero mesmo assim, eu vou lá. Eu tenho que ter consciência da consequência que aquilo vai ter. Esse é o livre-arbítrio. E o que faz os codependentes, os familiares? Meu amigo, eu te amo demais, eu amo muito, mas eu não aceito tuas atitudes erradas. Essa é uma das frases muito importantes quando a gente trabalha dentro do apoio fraterno. Eu amo você, mas eu não aceito suas atitudes erradas. E se no caso o dependente, mesmo assim, ele não entender que aquilo é bom para ele, ele tem o direito de viver a vida dele, do jeito que ele acha melhor. É o livre-arbítrio. E o último, amar o próximo como a si mesmo. Ainda temos muita dificuldade, nós temos ainda dificuldade de viver esse verdadeiro amor. E consequência disso, experimentando sentimentos que erroneamente julgamos ser amor, como, por exemplo, né, a sensação de posse, ou de poder sobre alguém, o prazer sexual. São sentimentos momentâneos. E o amor não, o amor é para a vida toda. Como é que a gente busca esse amor? Com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para a perfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então vocês podem ver que é o trabalho desse grupo, Apoio Fraterno, ele é baseado especificamente no tratamento espiritual. Por quê? Porque Divaldo disse uma frase muito interessante, eu nunca tinha escutado, que é a seguinte: todo o processo que envolve dependência, no caso associando a dependência química, né, ele disse assim: hoje
A dependência química é um grave problema espiritual da humanidade. Divaldo falou isso. O dependente químico de hoje são aquelas pessoas que não conseguiram superar as falhas cometidas em vidas passadas. E ainda estão persistindo no erro. São irmãos enfermos da alma que necessitam de um apoio urgente. A droga, acaba sendo a principal estrela da vida dessa pessoa. E ele perde as habilidades que trouxe da reencarnação. Elas são abafadas pelo uso do elemento químico. Então o foco no auxílio é, sem dúvida, na condução dos maus espíritos que estão próximos àquela pessoa para as colônias de tratamento. A necessidade de eliminar a raiz do problema, que é a influenciação espiritual. E a ferramenta, você utilizar o trabalho de prece, uma exposição doutrinária, o Evangelho no lar. Isso são ferramentas poderosíssimas que temos em mãos para afastar esses maus espíritos. E o melhor ainda é quando o dependente químico está disposto a receber essa ajuda. Facilita muito. Nesse caso, os resultados são imediatos. Mas, como a gente sabe, nem sempre podemos ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Contudo, ainda precisamos continuar lutando contra esse problema, da dependência química na humanidade. E Santo Agostinho nos auxilia, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 19, mal e o remédio. Santo Agostinho nos questiona em relação ao planeta Terra ser um paraíso. O planeta Terra é um paraíso? Onde podemos desfrutar de coisas boas? Sim, até podemos ter momentos deliciosos. Por exemplo, apreciando a natureza bela e esplêndida. Não precisamos ir muito longe. Nós temos uma praia belíssima aqui do lado. Até o nascer do sol, 7 horas da manhã, indo para os moles. É uma energia, assim, inexplicável. Mas, continua o benfeitor Santo Agostinho perguntando se esquecemos as palavras do Mestre, que haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascerem neste vale de dores, chamado Terra. Portanto, meus queridos amigos, todos nós que aqui vivemos, não esperamos outra coisa a não ser um amargo sofrer. E por mais profundas que sejam as nossas dores, nós temos que olhar para o nosso íntimo e bendizemos a Deus por ter passado por essa prova. Então, o mal é o remédio. Passar por uma dependência química é a solução para um problema criado em outra encarnação. E não nos enganemos, foi nós mesmos que pedimos essa prova. O próprio dependente químico, de repente, pediu essa prova para ele. E porque somente reconhecemos o poder de Deus quando Ele cura, por exemplo, uma chaga do nosso corpo, ou quando somente temos adquirido uma graça em um dia qualquer. Somente bendizemos amor a Deus quando estamos em paz, ou restituídos de alegria e felicidade. Por quê? Mestre Jesus chegou ao limite da miséria e ele disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus. Ele agradeceu a Deus por haveres querido experimentar o vosso servo. Olha que brilhante a mensagem. Agradecendo por ter experimentado a miséria, as dores mais profundas e humilhantes. Nós estamos ainda muito limitados, o nosso julgamento é estreito e não enxergamos com o olhar do Espírito. Devemos ainda avançar muito do limite do além-túmulo e procurar viver essa existência com consciência que a vida não termina. Para aqueles amigos que estão dependentes químicos, ou que porventura são usuários constantes de substância química para aliviar as famosas dores ou sofrimentos, lembre que essas angústias são provas que devemos superar. A espiritualidade não deseja que a gente sofra a vida inteira, e sim que consigamos passar pela prova sofrida com fé, amor e resignação. Nós temos que aceitar os sofrimentos sem reclamar. E aí o Espírito de André Luiz nos diz que o mal é o bem mal interpretado. A gente não consegue entender que o mal é bom para nós. E Santo Agostinho continua sua mensagem. Como desencarnados, quando pairados no espaço, escolheste as vossas provas, julgando bastante fortes para superar. Vamos lá, eu sou bom. Vamos lá, dessa vez eu vou conseguir. Por que nós temos que reclamar se a gente pediu?
Desculpe, né, mas parece contraditório. Se o mal é o remédio, agradeça por ter passado por uma dependência. Por exemplo, e hoje se é um dependente de recuperação, és um dos afortunados da terra. És um vencedor. Que remédio, então, prescrever aos irmãos que estão em sofrimento cruéis? Santo Agostinho diz que a fé é o remédio. Aqueles irmãos que não conseguem sair de uma dependência e chegam ao chamado fundo do poço, necessitam do remédio da fé. Mas lembrando que não conseguem encontrar esse remédio sozinhos, reforçando o que eu já disse. Precisam de um apoio e o tempo de recuperação é para toda a existência, uma vez instalado por toda a vida. Deus nos deu um presente e colocou dentro de nós um pouquinho dele, um pedaço dele, uma centelha divina que ele chama. Por isso nós temos que analisar o nosso íntimo. E o que deve ser feito é acionar essa fé que está dentro de nós, que move montanhas. Pois aquele que sofre e tem a fé por amparo estará protegido e não mais sofrerá. O caminho, meus melhores irmãos, é eliminar o consumo de substâncias químicas sem motivo. É eliminar. Não tem outro caminho. A certeza de que hoje a maioria das doenças são originadas pela perturbação emocional que temos, mediante uma influência espiritual negativa. Essa frase, a gente sabe que a gente é intuído toda vez que vem aqui. E essa frase foi uma intuição que veio assim, que até me emociona agora. Em todas as doenças, qualquer doença que a gente tem, ela é originada pela perturbação emocional que a gente tem mediante uma influência espiritual negativa. Por exemplo, então, a gente tem que eliminar esse consumo de bebidas. Por exemplo, para ser voluntário do apoio fraterno, tem que estar, se é um dependente de recuperação, tem que estar 2 anos limpo, não pode ser um usuário eventual de qualquer substância química. Então, onde estaria o exemplo, né, para aquelas pessoas que vêm buscar ajuda? E a gente sabe que nós ainda estamos com uma idade emocional de 2 a 3 anos. Nós, adultos, hoje aqui, somos 2, 3 anos espiritualmente falando. Somos bebês. Né? Mas para tornarmos adultos e avançar para o mundo de regeneração, esses pequenos passos deverão ser dados. O amor, então, meus irmãos, é verdadeiramente o remédio que nos leva à condição da saúde real ou felicidade. E só é vivido na sua plenitude quando estamos próximos com Deus. E Deus está dentro de nós, né? Basta acreditar no poder de nós mesmos, do nosso íntimo, através da fé, da oração, para que os maus espíritos sejam conduzidos sempre aos hospitais do mundo eterno. A dependência química é grave. E não precisamos esperar pelas soluções dos outros. Cada um de nós pode e deve fazer a nossa parte. Então, nosso muito obrigado. Tem uma foto aqui de Jesus fazendo uma caridade, que infelizmente não pude colocar. Mas, nosso muito obrigado, uma paz a todos e auxiliem sempre, meus irmãos. Muito obrigado. Leandro, eu não sei se tu comentou qual o dia do encontro. Segunda-feira, está lá no nosso grupo. Obrigada, amigo. Nesse momento, então, nós convidamos a todos, né, a orarem com muito carinho, com muito amor, por todos os desencarnados e encarnados que nós colocamos aqui na nossa caixinha. Ou alguém que a gente está pensando nesse momento, não colocamos ali, mas nosso pensamento é o que manda, né? Oramos por essas pessoas que vêm à nossa mente. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me vês e que Tu me ouves. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para meu corpo físico e espiritual e derrama sobre mim Tuas bênçãos curadoras. Tu sabes minhas dores físicas e espirituais. Ameniza minha prova conforme o meu merecimento, Senhor. Sei que Tu não te comprases com o sofrimento de Teus filhos. Por isso, humildemente te peço, cuida de mim e esteja sempre comigo, Senhor.
Então, neste momento, nós vamos passar ao passe. Quem ainda estiver, né, sentindo que recebeu essa energia, essas bênçãos aqui no salão, pode ir para casa tranquilamente. E quem quiser permanecer, né, fique em seus lugares, esperando a chamada.